Então, gente, nós estamos aqui agora em gravação do podcast, tá bom? E assim, eu senti uma necessidade de fazer essa declaração, esse esclarecimento. De quê? O esclarecimento, gente, de explicar para vocês o que significa essa troca de experiência, como surgiu. Priscila, por que você está fazendo? Gente, eu sei que podcast foi assim uma ideia extraordinária, assim a respeito de alcance de pessoas, de vidas, que a gente sabe que tem vários segmentos, mas o podcast veio a encaixar dentro da minha história e da minha vida. Eu quero falar para vocês que eu sou a Priscila Mara, eu tenho 42 anos, tenho 2 filhos maravilhosos que Deus me deu. E eu tenho uma experiência de vida muito interessante, que de repente pode passar e pode trazer algo para a sua vida. Eu sou uma menina que fui criada assim, em meio a muita pobreza e sempre na presença do Senhor. Minha mãe, ela engravidou ainda solteira, uma situação muito complicada, há mais de 40 anos atrás. Porém, ela ouviu a voz de Deus que disse para ela que o que ela carregava no ventre dela era uma menina que tinha sido separada para a honra e glória do nome do Senhor. E a minha mãe fez jus a isso. Mas você sabe que a criação, né, de um tempo atrás é muito diferente do que a gente vê hoje. Então, de fato, né, hoje eu falo com vocês porque quando a gente descobre quem a gente é em Deus, não tem nada que nos paralisa. Hoje eu tenho convicção daquilo que Deus me deu, que Deus me entregou algo, que eu tenho uma missão na terra, uma promessa. Não sou eu, mas todos nós temos. Mas a gente tem que entender que todos nós vamos passar por um processo. Então, assim, eu fui criado com muita dificuldade, tive a ausência do meu pai, ainda criança. Eu fui molestada, né, por uma pessoa da própria família, né? Eu tô declarando isso aqui a primeira vez em público e a gente vai absorvendo muita coisa, né? A ausência do pai, esse abuso ainda quando criança e ali no meio, né? Assim, só na igreja, estudava, fui uma menina normal, né? Sou, né? Uma pessoa normal, eu acho. Não que os médicos tenham dito. Se passar por uma análise é arriscado achar alguma coisa. Mas enfim, eu louvo a Deus, porque assim, o que me sustenta até hoje é a presença de Deus. É o que eu aprendi, apesar de uma criação muito rígida, né? É isso que tem me mantido na presença do Senhor. O tempo se passou, eu me casei muito nova, né? Ainda, e tive os meus filhos e sempre me envolvi muito somente nas coisas de Deus. Eu não quis estudar, eu não quis trabalhar, eu só quis fazer a obra. E hoje trago assim uma conscientização de que para tudo na vida há um equilíbrio, inclusive para as coisas que a gente chama de obra de Deus, porque eu me entreguei muito ao sistema, a um sistema, né? Essa batida de igreja, você tem que fazer na igreja, você tem que trabalhar na igreja, você tem que produzir na igreja. E eu fui sendo envolvida nisso tudo, por quê? Porque eu fui criada dentro disso. E, né, e fui sendo. E as coisas vão acontecendo, você vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo. E quando eu dei por mim, porque se você carrega uma promessa e você tem algo na sua vida, eu quero te dizer que tudo aquilo que você coloca a mão vai prosperar. Porque não é sobre a capacitação humana, mas é sobre aquilo que Deus depositou. A Bíblia vai dizer que o vaso é de barro, mas a excelência da glória está dentro de nós. Ele depositou alguma coisa dentro de você, por mais insignificante que você ache que você seja. E com certeza, aquilo que ele te entregou, ele se responsabiliza. Porque tudo que você for fazer, você vai ser bem-sucedido. Não por causa de você, mas por causa dele. Porque tudo é para a glória de Deus. Só que eu não tive uma medida, eu não tive um controle. E eu não percebi que o meu lado humano estava sendo esquecido por causa das minhas ocupações dentro do meio. E eu fui indo, só que eu me tornei uma pessoa agressiva,
possessiva, eu fiquei obesa, não tinha paciência com nada e nem com ninguém. O tempo passou e eu cheguei a 130 quilos, depressiva, com um nó na minha cabeça, sabe? E quando a minha ficha caiu, tudo que tinha ao meu redor eu tinha abandonado e estava meio que destruído. Eu quero dizer para você que, sinceramente, houve percas irreparáveis. E eu puxo, assim, parte dessa responsabilidade para mim, porque eu queria resolver só na oração, mas eu quero te dizer uma coisa, que enquanto a gente ora, a gente tem que se movimentar, porque orar é justamente isso, é oração e ação. O mundo espiritual, ele está em movimento. Nesse momento, nós estamos parados aqui agora fazendo essa gravação, mas o mundo espiritual está em movimento. E antes disso tudo, eu quero te dizer que a sua intimidade com Deus não depende do quanto você produz aqui na terra. Intimidade é intimidade, intimidade é tempo, intimidade é relacionamento com Deus. E eu não conseguia nem ter tempo para buscar, né? E a fala que eu escutava era o seguinte: não, você buscou durante um tempo, porque teve um tempo de muita busca, né? Quando a gente não entende muito bem o chamado, é o ministério, e eu acho que nada disso pertence a nós, porque se isso é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Então não é a Priscila, não é a Maria, não é o João, é o Senhor. E eu perdi o controle disso. Eu quero te dizer que às vezes você está fazendo as coisas que você acha que está fazendo correto, com a motivação correta, mas assim, tudo a Bíblia diz que tem que ter uma temperança, tem que ter um controle. E eu saí um pouco de controle, inclusive comigo, porque aí já tinha uma multidão que me acompanhava, aquela coisa toda, aquele movimento. E teve um dia que eu ouvi a voz de Deus falando comigo no altar. Um evento acontecendo, muita gente, e Deus falou comigo, falou assim: eu estou aceitando a oferta do meu povo, a sua não. Peraí, politicamente, assim, era tudo correto, estava tudo normal. E a partir daquele momento eu comecei a ficar incomodada com algumas coisas e eu comecei buscando socorro. Por quê? Por quê? Porque parecia ser uma vida normal, mas eu tinha um choro compulsivo. Eu tinha eliminado todos os espelhos da minha casa. Eu só tinha o espelho do banheiro. E eu chorava de noite, eu estava na igreja, eu estava chorando, eu estava em casa, eu estava chorando, e eu começava a cantar dentro de casa, que eu amo louvar, eu amo adorar a Deus, e eu estava chorando, e eu falei, e eu achava que isso era a presença de Deus, eu falava que era guerra, eu falava que era batalha espiritual, mas na verdade já era uma doença na alma. Já era o grito na alma, minha alma já estava gritando e não tinha nada bom para mim a não ser ficar ali na presença do Senhor, mas eu precisava ser tratada como pessoa, ser curada como gente. Mas o que acontece? Você vai se envolvendo tanto a ponto que as pessoas não querem deixar você parar. Não, você tem que ir, você tem que prosseguir. Deixa eu te falar, você não tem que ir, você não tem que prosseguir se você não estiver aguentando, não estiver suportando para agora. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu dei um stop na minha vida, sabe? Para poder depois eu continuar. Porque eu fui confrontada e não foi por um servo de Deus. Porque eu tive muita ajuda, sabe? Muitas pessoas tentaram me alertar. Muitas pessoas falaram: você tem que se cuidar, Priscila. Você tem que olhar para você. Para com isso. E eu comecei me tornando uma pessoa enjoada, chata. Porque eu só queria falar sobre aquilo que eu achava que era. Então, assim, entrou em mim, assim, uma espécie de orgulho, de soberba, que eu já não tinha administração. Aquilo que eu falava tinha que valer. E se falasse que eu estava gordinha, eu virava o samurai, eu queria dar pernada nos outros. Eu falava que eu estava bem resolvida, quando na verdade não estamos. É essa geração que nós estamos vivendo. Pessoas que dizem, professam o nome do Senhor, dizem estar bem, mas não estão bem. Aí vem para a rede social, fala sobre Deus, prega sobre Deus, sobe no altar, mas é uma geração que está doente. Essa é a verdade. Eu estou assumindo isso aqui para vocês, para mim não foi fácil. Por quê? Porque quando eu dei o stop na minha vida, ninguém entendeu.
sabe? E eu fui assim, praticamente excluída, abandonada, deixada de lado. Tem várias outras coisas, mas Priscila, isso te afetou? Não, isso me sarou. Porque hoje eu sei quem é que tá comigo, quem é de verdade, sabe? E eu tenho muita convicção de quem eu sou em Deus. Por quê? Porque eu fui abordada por um ímpio e eu querendo comer a minha comida e a comida dele, e ele, assim, trabalhando, porque na época do Covid, antes do Covid, eu trabalhando, eu não aguentava trabalhar direito e tinha que trabalhar, já tinha começado a me envolver, sim, trabalhando na política e tudo, e eu já tinha esse conflito, e aquele dia foi o dia que Deus escolheu para poder me abrir os olhos. Porque aquele moço falou comigo, ele não serve a Deus, é uma pessoa totalmente assim, ele crê em Deus, mas não pratica, não é praticante de nada, não tem religião nenhuma. E ele falou para mim, ele falou assim, pelo amor de Deus, para! Porque eu queria comer a minha comida e a comida dele. Eu fui uma pessoa que eu fiquei depressiva, num grau quase que máximo, porque eu cheguei a pedir a Deus a morte. E eu cheguei a 130 quilos, e isso prejudicou a minha casa, prejudicou a minha família. Eu precisei levar meu filho para terapia, sabe? E não era só eu, a minha casa já estava envolvida num quadro complicado, e se não houver uma articulação e uma compreensão, a coisa desanda mesmo, não por causa das pessoas, por causa do que você não quer reconhecer. Tudo começa com o reconhecimento. E só que tinha sido criado um personagem a respeito da Priscila Mara. E quando ele falou comigo assim, ele falou assim: eu não vou dar minha comida para você, você já comeu demais. Eu falei assim: não joga comida fora que é pecado. Ele disse para mim assim: olha só, você é uma menina incrível, mas eu quero te falar que você é gente, você não é uma máquina espiritual. Ele falou para mim assim: eu não vou te dar isso aqui, eu vou jogar fora. Por quê? Porque você não consegue cumprir o primeiro mandamento com promessa, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você ama a Deus, ama o próximo, quer levar todo mundo para a igreja, mas você não se ama, você não se enxerga. Ele falou para mim assim, falou assim: outra coisa, você tá indo pro mesmo inferno que eu. Eu falei: você é doida? Aí comecei, filho de Belial, porque quando a gente chega nesse patamar, a gente acha que a gente é mais crente do que os outros, é mais santo do que as pessoas. E quantos perdões eu ainda tenho que pedir, sabe? Porque a arrogância é tanta, a santidade, a religiosidade, na verdade, é tão grande que a gente acha que a gente pode manipular as pessoas, que a gente pode dizer o que é certo, o que é errado, sem querer saber do outro lado, do ser humano. E hoje eu falo isso sem chorar, mas eu já chorei muito, porque 4, 5 anos se passaram de um processo muito, muito dolorido. E quando a ficha vai caindo e quando você vai vendo que você vai sendo abandonado, porque aquele dia eu levei um sacode, eu levei 3 dias para poder me recuperar daquela palavra. Ele falou comigo assim: você está indo para o mesmo inferno que eu. Porque eu faço tudo quanto é coisa de errado, eu sei por que eu tô indo pro inferno. Agora a sua gula, sabe, essa sua santidade, esse seu arroto de santidade tá te levando pro mesmo inferno do que eu, esse orgulho. E essa gula que você tem querendo comer até os pés da mesa vai te levar pro inferno, porque gula é pecado. Naquele momento a minha ficha caiu. E eu levei 3 dias para digerir aquilo, mas sem ter com quem compartilhar. Deixa eu te falar, pare para poder ouvir alguém. Porque alguém pode estar morrendo do seu lado e você não está entendendo. Pode ter alguém gritando por socorro do seu lado e você não consegue entender. Deixa eu te falar, não é demônio. Sabe, eu passei por uma experiência agora esses últimos dias que a gente vai entender, assim, que a gente criou algo, um Deus assim tão vingativo, um Deus que vai te corrigir, um Deus que vai te matar e pá. E a gente não prega mais o Deus que é pai, o Deus que está de braços abertos para receber um filho que se arrepende, um pai que continua amando e esperando pelo filho todos os dias, sabe? Como foi com o filho pródigo. Eu sei que tem muita gente que chega ao ponto de querer comer a comida dos porcos, mas eu louvo a Deus porque a mão de Deus tem me sustentado, mas o povo não é fácil, sabe? A religiosidade mata.
E se você não tiver um posicionamento em Deus, você vai morrer. Mas eu estou aqui para poder trocar minha experiência com você e te dizer: olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para o autor e consumador da sua fé. Sabe o que acontece? Ele morreu na cruz por você. E você é especial, e tem muita gente se perdendo e perdendo a identidade. Acha que é isso, que é aquilo, que é uma missionária, pastor, não sei o quê, mas na verdade está totalmente perdido, totalmente destruído e destruindo vidas, matando gente. Eu estou falando com convicção daquilo que eu estou falando para vocês, porque eu já estive do lado de lá, eu já estive na cadeira de juiz com muita gente. Até Deus permitir acontecer na minha vida e eu dizer: Senhor, eu não aguento mais. E eu olhei no espelho e eu falei assim: quem eu sou? O que eu quero? O que eu gosto? E eu não sabia quem eu era. Eu era algo que tinha sido construído por alguém, né? Para as pessoas, por tudo, a promessa, aquela coisa toda, mas eu não sabia quem era a Priscila. Na verdade, eu descobri que eu não sabia nem o que eu gostava de comer. E nesse momento, Deus coloca pessoas ímpares na nossa vida. Ímpares, assim, porque são pessoas especiais. Igual eu já tive aqui com a psicóloga Andréia, algumas amigas, né, como a Biana, a Bruna, que, assim, não quiseram saber do que estava acontecendo, mas um momento de guerra. Eu só queria alguém que não falasse: não, você tá oprimida, tem que orar, você tem que aguentar, mas eu não estava aguentando mais. E quando você não está aguentando mais, você respira, descansa, porque quando eu entendi que eu estava muito mal, foi quando meu amigo Messias, ele faleceu. E a gente acha que a gente é forte, que a gente aguenta muito, não quer demonstrar fraqueza, porque eu sou fulano, e não quer demonstrar fraqueza. E fui eu para lá, com a dor na alma, e quando eu cheguei lá, passei mal, senti mal, não consegui mais estar lá. Levei uns 3 anos para conseguir voltar a Macaé bem, porque na minha primeira tentativa eu passei mal demais. E eu entendi que eu era um ser humano, que eu estava toda errada, cheia de falhas, achando que estava muito certa. Aí eu comecei a virar a chave da minha vida, como assim? Eu fiz um propósito com Deus, falei: Senhor, eu preciso mudar. E às vezes eu lembro que eu dirigia alguns trabalhos e quando acabava eu ia para a porta da igreja para poder vomitar, passando mal, com o estômago embrulhado. Eu achava que era batalha espiritual, não era, era pressão alta, glicose alta, tudo alterado, doente, completamente doente. E foi aí a grande virada de chave que eu comecei a descobrir quem era a Priscila ser humano. E quem gosta, gosta, e quem não gosta, não gosta, mas eu precisava desse tempo. Então, eu comecei a descobrir quem eu era. E foi uma batalha todos os dias, porque eu quero te falar que a obesidade, ela traz um transtorno. É um nervoso, é uma impaciência. A gente não quer aceitar, sabe? Que a gente não tá bem. E o humor, né? Não tinha paciência com nada, não achava graça em nada e nem ninguém. E aí foi uma batalha, porque assim, as pessoas não aceitavam que eu parasse. E diziam: você tem que continuar. E eu não queria continuar mais, eu só queria morrer. Eu falei: Senhor, meus filhos tão grandes. Cheguei a pedir a Deus para poder me levar no lugar do Messias. Hoje eu declaro isso e já pedi perdão a Deus, mas aconteceu. E a gente, por orgulho, não quer procurar uma terapia por causa... não, tem que vencer na oração, não sei o quê. Vai se tratar o doente. Foi isso que eu fiz. Eu estava doente, eu precisava de tratamento. Eu estava surtada. Eu quero te falar que você não é Deus, sabe? E Jesus, no momento que ele estava naquela cruz, ele
pediu ao Pai para poder afastar dele aquele cálice, foi um momento de fraqueza. E por que que você fica achando que você não pode ter um momento? Então eu comecei a tomar algumas decisões na minha vida, porque eu precisava entender quem era a Priscila. A Priscila, gente, a Priscila pessoa. E foi uma batalha, eu vou falar para vocês que uma batalha de 5 anos ou mais, sabe, de uma virada de chave. Eu quero falar com você que atividade física é remédio. Eu estava falando que eu caminhava para aquela estrada ali do Havaí, a minha vontade era de ir toda a vida e não voltar. A minha vontade era de não existir mais. Mas ali também foram os momentos que eu deixei minhas lágrimas misturadas com a poeira. E o Senhor foi me curando e foi trazendo para o meu coração convicções que eu não tinha, coisas que eu não sabia. E eu fui aprendendo a dizer não, eu não quero, não é isso, não é assim. E eu travei muitas batalhas a ponto de ter que abrir mão de algumas coisas, mas eu não olhei para o mundo, não olhei para as pessoas, não olhei para a sociedade, não olhei para a religiosidade, não olhei para o sistema. Eu precisava de um tempo de cura e hoje eu quero fazer uma coisa: enxugar as lágrimas. Porque todos nós estamos num processo, mas o Senhor, Ele te fortalece. E você vai passar. Eu quero te dizer que você é capaz de ir muito mais além do que aquilo que você imagina. Então, se não te faz bem, deixa. Se não bate com aquilo que você está no momento, procure sim uma terapia, sabe? Procure sim oração. Deixa eu te falar, é Deus e é Deus. Priscila, o que te sustentou foi Deus. Priscila, o que não te deixou desviar foi Deus. O que não te deixou parar foi Deus. Porque as pessoas encontram com a gente quando a gente passa por esse processo e fala assim: nossa, menina, sabe por quê? As pessoas querem te ver caído. As pessoas querem te ver destruído. As pessoas querem que você esteja realmente no chão, abrindo mão. Mas eu vim aqui trocar experiência com você. Porque muita gente começou me procurando no privado a ponto de eu não dar conta. Pessoas que estão amordaçadas dentro de casa, dentro da religiosidade. Mas quando viram qual era o propósito de verdade, porque até então eu era louca, era doida, que estava abrindo mão de ministério, disso, daquilo. O que Deus me deu não é meu. O que Deus te deu não é seu. A gente vai ter que prestar conta um dia para Ele. Então, meu querido, para de querer tirar onda em cima daquilo que Deus te deu. Para de querer ser super-homem, mulher maravilha. Se você não estiver em Deus, você vai fracassar. Então, hoje, eu vim aqui esclarecer que essa troca de experiência surgiu do pedido de socorro de muitas como eu, que estavam amordaçadas, que não têm noção de quem são em Deus e nem do potencial que tem. Mas eu quero te dizer que se você colocar o Senhor na frente, Priscila, o que você fez? Você operou? Não. Priscila, remédio de ansiedade? Não. Foi o Senhor. Foi com o Senhor que eu chorei. Foi aos pés dele que eu me derramei. Foi ele que ficou comigo no momento que todo mundo me virou as costas. É o Senhor. E eu vou te falar, ele é o suficiente para você romper. E assim como eu estou aqui passando a minha experiência, eu precisava fazer esse vídeo de esclarecimento. Por quê? Porque as pessoas estavam pedindo palestras. Larga de estar enganado. Abra a sua mente. Teve um dia que uma sobrinha minha falou assim comigo. Falou assim: tia, você não está vendo que as pessoas não querem conversar sobre o que você fala? Porque eu só queria conversar assunto de igreja. Eu anulei a Priscila pessoa. Aí eu achava que tudo tinha que rodar em volta de mim e das coisas que eu fazia. Você sabe o que é isso? É orgulho. E orgulho
foi por isso que, né, o anjo caído lá foi expulso do céu. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria estar no lugar que não era dele. Então, em nome de Jesus, repreenda esse orgulho do seu coração. Reconheça que você é um orgulhoso. Reconheça que você está doente, precisando de ajuda. Foi simplesmente isso. A Priscila não tá, eu não cheguei a ficar louca. As pessoas queriam que eu estivesse. Mas sinto muito em dizer que eu estou com a minha sanidade mental em dia, tá? O Ministério da Saúde adverte. Menos orgulho, menos hipocrisia. Reconheça que você precisa de ajuda. E se você quiser trocar sua experiência comigo, vem pra cá, tá? E descubra quem você é em Deus e o potencial e aquilo que Deus tem guardado e preparado para sua vida. Fica aqui um beijo da Gracinha, sabe? De cabeça erguida a gente segue, sabendo que Deus é maior do que tudo isso. Te espero para trocar experiência comigo. Que gracinha!